Lição 13, classe de juvenis, a última lição, a última aula do ano de 2021, desse trimestre, expectativa a 1000 para o próximo trimestre com o novo currículo da Escola Dominical. Você já conseguiu comprar a nova revista de juvenis de 2022? Se já conseguiu, falar pra gente, manda o link pra gente comprar também, eu ainda não consegui. Enfim, feliz ano novo! Que 2022 chegue cheio das bênçãos de Deus para a tua vida. Eu sou o professor Denis Pereira. É um prazer receber vocês por aqui. Há 20 anos lecionando na EBD e todas as semanas estamos aqui ajudando professores a prepararem as próximas aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso eu fico muito feliz de receber vocês por aqui. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, isso é muitíssimo importante. Comenta o vídeo, irmão, comenta o vídeo, seu comentário é muito importante, faz o YouTube entender que o canal é importante e divulgar para mais pessoas o nosso conteúdo, tá certo? Abençoa você, nos ajude a abençoar mais pessoas, a alcançar mais professores. Estamos testando equipamentos novos, ring light, microfone, webcam. Fale para nós a qualidade de som e de imagem aqui das nossas aulas. Pegue lápis, revista, caneta, papel e vamos juntos estudar a lição 13, classe de juvenis, justificação. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa extraordinária! Falaremos sobre justificação. O que é a justificação? Quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Tem um link aí, ó. Acesse nosso site, clica aí. Você vai acessar nosso Instagram, você vai acessar meu WhatsApp. Temos 5 grupos de professores no WhatsApp. E também você pode, através deste contato, marcar com a gente. Será um prazer atender palestras, pregações, eventos, congressos, seminários. Culto é livre, irmão. Estamos à disposição para servir a Igreja de Cristo, tá certo? E tem um link aí também para baixar o conteúdo em PDF, para abrir no seu celular. Mas as novas lições eu vou ter no papel. A de adultos já está aqui, eu consegui. A de adultos eu consegui. A supremacia das escrituras, extraordinário. Mas eu quero as outras lições também. Vamos lá. Deus, porém, quis, através dele mesmo, declarar aos seus olhos sua justiça sobre o pecador arrependido. O efeito disso é que, uma vez declarado justo pela ação do Espírito Santo, a paz de Deus invade a alma do regenerado, fazendo-o viver um novo tempo na dimensão da graça de Deus. Justificação é, portanto, mais um dos termos da salvação que nós devemos estudar e nos aprofundar de forma que o nosso conhecimento acerca da salvação fique cada vez mais completo. Deus nos declara, por meio de Cristo, justos diante dele. E tudo que cabe a nós é crer, porque não há mais nada que possamos fazer, porque o sacrifício de Cristo é perfeito e completo. Este aspecto da salvação é extraordinário, pois como condenados mereceríamos o inferno, mas ele nos declara inocentes para termos acesso a ele novamente, ok? Tópico 1, um pouco de história. A Igreja Católica, entre os séculos XV e XVI, viveu talvez os seus mais sombrios dias, não é? Ele vai falar aqui sobre as indulgências, não é? Que se as pessoas comprassem, poderiam receber perdão pelos seus pecados, não é? Tem lá o purgatório, enfim. Bom, muitos erros aí. A penitência, diante de tudo isso, Martinho Lutero vai escrever as 95 teses que vão rebater tudo isso que a Igreja Católica estava fazendo. Sua principal fonte de inspiração, sobretudo, foi a doutrina da justificação pela fé. Quando ele leu, o justo viverá pela fé. Isso bateu de choque frontalmente com a Igreja Católica, que associava a fé
alguns rituais, algumas coisas que deveriam ser feitos para ajudar, sabe, melhorar a pessoa diante de Deus. A falta de compreensão clara da palavra de Deus tem feito muita gente pensar que por fazer alguma coisa boa, ou mesmo, a gente sempre fala dos outros, né? Vamos falar de nós. Por seguir algumas normas e regras está sendo salvo. Isso conta para ser salvo. Sabe quando a gente se acha mais santo do que os irmãos daquela outra igreja? Porque aqui a gente não se veste daquele jeito. Aqui a gente não anda assim. Então, irmão, a gente está achando que porque a gente faz algo diferente, a gente é melhor que o outro. Irmão, isso não é santidade. Isso é orgulho. Orgulho é o pecado. Então é preciso gritar bem alto. Salvação não é o que eu faço ou deixo de fazer. Salvação é exclusivamente o que Cristo fez por nós e nada mais. É só o que Cristo fez. Qualquer atitude diferente que tivermos é porque somos salvos e não para sermos salvos. Da Reforma Protestante, nós temos lá os 5 solas da Reforma Protestante: sola fide, sola gratia, sola Christus, sola scriptura, soli deo gloria. Tá certo? Eu vou ler só o sola fide aqui. Desse princípio, somente a fé subtrai-se a informação, a afirmação de que o homem é justificado do início ao fim, única e exclusivamente pela fé, sem qualquer acréscimo das obras ou qualquer mérito humano, já que é um dom, é um presente de Deus. Na cruz, os pecados dos homens foram lançados sobre Cristo, cumprindo assim a justiça de Deus. Esse é um ato da graça, por meio da qual Deus perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e nos declara como justos diante de si, sendo suficiente a justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. Nós não recebemos a graça, não recebemos o perdão por causa de alguma coisa que a gente faça. Não! É tudo pela graça, obra de Deus. A entrada nos céus não é garantida por quem faz boas obras, mas exclusivamente por aqueles que seguem a Cristo. Ou melhor, a entrada nos céus não é garantida para quem faz boas obras, mas unicamente por Jesus. Não são as boas obras que nos garantem a entrada no céu, é Jesus. As boas obras acompanham a salvação. A vida mudada é fruto, resultado, efeito da salvação e não a causa dela. Nos tempos da Reforma Protestante, muita gente foi enganada porque não tinha em mãos a Bíblia na sua própria língua. Hoje todos nós temos, mas muitos ainda se deixam enganar por aqueles que enganam em nome de Deus. Então é preciso ter muito cuidado com isso. É pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Justificação. Pensando na justificação. Você foi intimado para uma audiência. Há um processo judicial. Você é o réu. Temos uma dinâmica no final dessa aula, tá certo? Por isso é muito importante assistir até o final. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. No dia do julgamento, lá estão o juiz, que se chama Deus, o promotor, que se chama Justiça de Deus, o advogado, que se chama Jesus de Nazaré, e no centro da sala você sentado. O clima é tenso, pois os seus crimes são inquestionáveis. A audiência começa, provas fortes contra você, o promotor fala coisas muito duras, com muita coerência ali contra você. Mas aí, no último momento da audiência, o advogado apresenta uma certidão no cartório que diz que um certo homem de dores assumiu os erros do réu, isentando de culpa. É assim, eu vi esses dias uma história. A pessoa está presa, condenada para a morte, mas poucos minutos antes dela ser levada ao corredor da morte, o guarda chega na cela e diz para o condenado que os crimes, ele já foi condenado, ou seja, já foi comprovado que ele cometeu os crimes, mas chega o guarda na cela e entrega a ele uma vara de soltura. Aí ele diz assim: como que é possível? Eu sou condenado, eu pratiquei esses crimes. Ele diz assim: a gente sabe que você praticou esses crimes,
Acontece que o juiz não tem o que fazer, porque uma outra pessoa se apresentou e assumiu os crimes em seu lugar. Então, já que ele vai pagar por seus crimes, ele vai morrer em seu lugar, o juiz não tem outra alternativa senão lhe dar a liberdade. Oh, glórias a Jesus! Lhe declarar inocente. Por quê? Porque outro assumiu a culpa em nosso lugar. Jesus assumiu a culpa em nosso lugar. A justiça dos homens, quando condena alguém por um crime cometido, mesmo depois que ele cumpra a pena, o nome da pessoa continua cadastrado no sistema como criminoso, como alguém que cumpriu pena, marcando assim a vida da pessoa para sempre. É uma dupla pena. Deus, ao aceitar o sacrifício de Cristo, nos declara inocentes e justos. Por que inocentes? Porque a pena Cristo pagou em nosso lugar. A Bíblia diz: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, Cristo pagou a pena em nosso lugar. Se a pena foi pagada, foi paga, então nós somos inocentes porque Cristo assumiu a nossa culpa. E justos por quê? Porque o sangue de Cristo apagou a nossa dívida. Eu amo eu amo Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Não há mais nenhuma dívida a ser paga e nenhuma culpa a ser atribuída, porque Jesus pagou tudo em nosso lugar. Quando fazemos um exame cuidadoso da palavra justificação, tanto no original quanto no grego do Novo Testamento, ou no hebraico do Velho, vemos que o significado não é ser transformado em justo, mas considerado justo por Deus. É por meio da justificação que obtemos a salvação eterna de uma vez para sempre, quando cremos em Cristo. Em outras palavras, sem a justificação não pode haver nem regeneração e nem santificação. Olha só, no conteúdo em PDF tem como você imprimir. E uma das dinâmicas que você pode fazer nesta aula é levar para a sala de aula folhas para os seus alunos escreverem a diferença entre justificação e redenção. Isso aqui você pode, na verdade, fazer antes. Manda pelo WhatsApp, irmão. Folha coisa nenhuma. Manda na segunda-feira. Pessoal, hoje pesquisem aí a diferença entre justificação e redenção. Justificação e regeneração. Justificação e santificação. Ok? Você dá esse trabalho para eles durante a semana e eles vão trazer isso para você como um trabalho por escrito ou no próprio WhatsApp durante a semana. Diferenças entre justificação e redenção. Justificação. Sentença judicial de Deus baseada no pagamento do resgate. Exige o cumprimento da justiça de Deus. É a reação da justiça de Deus ao Redentor. Então aqui ele vai falar, ele vai explicar aqui as diferenças entre aí a justificação, não é? Ele vai colocar aqui, ó, tá certo? Então, se o aluno for esperto, ele vai pegar a revista e vai, não é? Aí ele vai colocar aqui justificação, regeneração, justificação e santificação, ok? Então, veja, justificação acontece no momento, não é processo. A justificação altera na hora a condição do homem diante de Deus. Santificação é gradual. Por isso que a gente tem que ter paciência. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da revelação de Jesus Cristo. Ok? Tópico 4. Efeitos da justificação. Primeiro, paz com Deus. O homem sem Deus está debaixo da ira de Deus. Peca para viver e vive para pecar. Paz com Deus. Então, a obra de Jesus, em primeiro lugar, não é fazer o homem ter paz consigo mesmo. É o homem ter paz com Deus. É reconciliar o homem com Deus. É disso que se trata a obra de Jesus Cristo.
paz com Deus. O homem sem Deus, sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Tiago 4:4. Agora, a paz verdadeira é quando o homem está com seu relacionamento pacificado com Deus, por meio de Cristo. Efésios 2, do 11 ao 22. Entrada na graça, efeitos da justificação. Todas as pessoas vivem por causa da graça comum. Já ouviu falar da graça comum? Todo mundo, senão Deus teria destruído toda a humanidade. Então o que é a entrada nesta graça? Paulo fala de um novo modo de viver, movido pelo favor especial de Deus, independência total e comunhão. É andar com o Senhor. E alegria, alegria, alegria. A perspectiva antes era a condenação do inferno, agora é esperança do céu, para o céu, e no céu é o céu. Então muda o destino, muda a condição e, portanto, muda a situação, e nós podemos, de fato, ser alegres e viver em alegria. Amém? Vamos para a dinâmica da nossa lição. Dinâmica. Você pode fazer antes da aula ou no final da aula, ok? Você vai escolher lá uma pessoa para fazer o papel do acusador, outra pessoa que é o promotor, né? Outra pessoa para ser o advogado de defesa e outro para fazer o papel de juiz, certo? Você vai escolher lá 4 pessoas. Seria interessante você escrever isso num papel com canetão ou imprimir num papel lá. Coloca lá o réu, aí cola no peito de alguém lá, réu, né? Aí acusador, advogado de defesa, juiz, certo? Você vai escolher lá 4 alunos que vão representar réu, acusador, advogado de defesa e juiz. Os demais alunos, e aí você pode fazer isso, que aí você envolve a classe toda. Ó. Você escolhe um aluno para ser o acusador, o outro advogado de defesa, o outro juiz. E todos os outros, você cola neles aquela plaquinha escrito réu. É tudo réu, tudo réu, tudo réu. Certo? Bom, o aluno que representa o acusador, ele aparece acusando o homem do seu pecado. Né? Você pode ir preparando esse aluno durante a semana. Não é? Ele está ali para acusar. Então acusa de pecado, pecou, prostituiu, caiu, errou, mentiu, fornicou, masturbou, viu filme pornográfico. Ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado. Nesse momento, o aluno que representa Jesus, ele entra em cena, se apresenta como advogado de defesa do réu, que são todos os outros alunos representando a humanidade, não é? E ele diz, olha, eu estou aqui para defender o réu. E quem é você? O juiz pode perguntar. Eu sou aquele que eu paguei a pena de liberdade para todos estes. Eles são culpados de tudo isso. Mas eu assumi toda a culpa deles. Eu assumi e eu cumpri a pena. Eu paguei o preço pelos pecados deles. Eu me tornei culpado no lugar deles. Eu morri no lugar deles, para que eles tivessem perdão de seus pecados. Nesse momento, o aluno que representa a Deus, ele vai então ler a sentença, não é? E ao ler a sentença, ele pode usar esse texto de, acho que é Romanos 5, olha só o que diz: tendo, pois, sido justificados, vamos lá, pois sido justificados pela fé. Olha aqui, ó, é Romanos 5 mesmo. Romanos 5, olha só. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Pronto, irmão. Leu isso, já era, perdeu. Esse homem, ele tem direito à vida eterna. Esse homem está livre. Esse homem, ele está isento de condenação. Eu o declaro inocente, o juiz pode dizer. Eu o declaro inocente porque ele foi inocentado através
do sacrifício de Cristo Jesus. Pronto, o juiz declara a sessão encerrada, o acusador que vai choramingar pro lado de lá, mas o certo é que o réu, os réus, o ser humano está livre, porque Jesus pagou o preço em seu lugar. E aí você ou conclui a aula sobre justificação, se você tiver feito no final, ou se você tiver feito no início, você segue a aula, você continua a aula. Amém, meus irmãos? Forte abraço, obrigado por nos acompanhar em mais esse trimestre glorioso. Espero você no nosso próximo encontro, no nosso próximo trimestre. Vem novidades por aí, o novo currículo da Escola Dominical, expectativa 1000. Espero vocês no próximo encontro. Forte abraço. Deus abençoe. Feliz 2022, verdade. Feliz 2022. Deus abençoe.